Boa noite. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre análise semântica. Este vídeo é referente ao trabalho da disciplina de compiladores da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Ciência da Computação. O professor Alexandre Paes e entre os alunos participantes que elaboraram esse projeto, esse trabalho, estão o Joel, Paulo Henrique, que sou eu, e o Wellington Araújo. Contextualizando um pouco, antes da análise semântica, até então a gente vê etapas como análise léxica, que quebra o programa-fonte em tokens, e a análise sintática, que valida as regras, a sintaxe da sintaxe da linguagem de programação. Não é possível representar com expressões regulares ou com a gramática livre de contexto regras como todo identificador deve ser declarado antes de ser usado. E com isso a gente se pergunta, o que é análise semântica? Né? A análise semântica, ela verifica os erros semânticos que dizem respeito ao escopo dos nomes correspondentes entre as declarações e compatibilidade dos tipos, em expressões e comandos. Né? A análise semântica, ela é responsável por verificar aspectos relacionados ao significado das instruções. Essa é a terceira etapa do processo de compilação e, nesse momento, ocorre a validação de uma série de regras que não podem ser verificadas nas etapas anteriores. O analisador semântico ele utiliza uma árvore sintática e uma tabela de símbolos para fazer a análise semântica. É importante ressaltar que muitos dos erros semânticos têm origem de regras dependentes da linguagem de programação. As validações que não podem ser executadas pelas etapas anteriores, elas devem ser executadas durante a análise semântica, a fim de garantir que o programa-fonte esteja coerente e o mesmo ele possa ser convertido para a linguagem de máquina. Tipos de análise. O sistema de tipos de dados podem ser divididos em dois grupos, sistemas dinâmicos e sistemas estáticos. Muitas das linguagens utilizam o sistema estático. Nesse sistema é predominante em linguagens compiladas, porque essa informação ela é utilizada durante a compilação e simplifica o trabalho do compilador. Aí temos esses dois tipos. Sistema do tipo estático, que linguagem como a C, Java, Pascal, que obrigam o programador a definir os tipos das variáveis e o retorno das funções. O compilador pode fazer várias checagens de tipo em tempo de compilação. E temos o outro tipo, que é o sistema de tipo dinâmico, onde as variáveis e o retorno de funções não possuem declarações de tipos, como, por exemplo, linguagens como Python, Perl e PHP. Bom, entre os tipos de análise de dados, nós também temos um mecanismo que é conhecido como a inferência de tipos. Esse mecanismo ele permite que uma variável assuma vários tipos durante o ciclo da sua vida. Né? Por exemplo, o Haskell é uma linguagem que se utiliza desse mecanismo. Né? Esse mecanismo, chamado de inferência de tipos, ele permite que ela assuma esses vários tipos e nesses casos, o compilador infere o tipo da variável em tempo de execução. Esse tipo de mecanismo está diretamente relacionado ao mecanismo do generics do Java e a validação dos tipos ela passa a ser realizada em tempo de execução. Dando continuidade aqui à apresentação, o Joel vai apresentar um pouco e falar sobre a análise do escopo. Aqui com a parte, né, para falar sobre o escopo. E aqui a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do escopo, né? Então, a primeira é uma definição, né, bem sucinta do que é o escopo,
né? Então, o escopo vai ser meio que uma amarração, né, de um nome, ao qual você vai estar declarando, seja ele uma variável, uma função, ou um tipo ou algum método. Né? Então, o escopo ele é o identificador, né? Ele é o identificador de um trecho, né, do programa que ele está visível. Se os escopos não se sobrepõem, o mesmo não pode ser usado para coisas diferentes. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples. Então o que é que a gente pode observar? Primeiro que a gente está indicando que esse x ele faz referência ao primeiro, né? Inclusive o último também. Então essa linha vermelha é para dizer que a esse escopo aqui está presente. Então a esse x aqui já é outro escopo, né? Então a esse escopo está aqui, né, a variável x, onde eu estou atribuindo esse valor x para essa parte aqui do código. Então, né, de forma geral e simples, né, é isso. Então, ele vai servir para quê? Para fazer análise, né, justamente desse escopo. Ele vai se utilizar de uma tabela de símbolos encadeada. Né? Essa tabela de símbolos, né, vai mapear um nome e algum atributo desse nome, seja seu tipo, né, onde ela está armazenada, ou em tempo de execução também. Então, cada tabela, né, ela corresponde a um escopo. Né? E elas vão estar ligadas com a tabela responsável pelo escopo onde estão inseridas. Né? E aí existem duas operações básicas, inserir e procurar, né? Que são usadas na declaração e no uso de um nome. Meu nome é Wellington, como já é familiar, e basicamente as tarefas básicas da análise semântica se resumem a três, né? A gente pode mencionar aqui como as triviais, que é a verificação de tipo, a verificação de fluxo de controle, a verificação de unicidade. Para a verificação de tipos, a gente tem aqui um pequeno trecho de código de uma função, a função F1, que recebe dois valores como parâmetro, né, o int A e float B, e o retorno dela é o módulo de A por B, ou basicamente o retorno da divisão de A por B. Só que durante essa verificação, na tentativa da gente compilar esse pequeno trecho de código, a gente vai obter um erro. Por quê? Dado que na análise semântica a gente trata do interrelacionamento entre os trechos separados de código, é perceptível, isso aqui também está declarado na linguagem e também da própria operação. Então, por isso a gente vai obter o seguinte erro, que na função F1, esse operador é inválido, a gente não tem como obter o resto da divisão, sendo que o operador B ele é do tipo flutuante, a gente tem que declarar ele do tipo inteiro. Então, para resolver isso, basicamente, a gente vai atribuir a B, ela sendo uma variável do tipo inteira. Aí sim a gente vai conseguir compilar tranquilamente esse trecho de código. Através da função cast, que você consegue forçar a conversão do tipo da variável para você realizar aquela operação momentânea. Não vai mudar para todo o seu programa, apenas para você realizar uma operação específica e sem ter problema quando você compilar o código. Para a verificação de fluxo de controle, a gente tem mais uma função que é F2 do tipo void, que vai receber também dois parâmetros do tipo inteiro. E logo em seguida a gente tem um condicional no qual a verificação se J é igual a K, tem o comando break, seguido else, né, que é o fluxo alternativo, e o comando continue. E mais uma vez, na tentativa da gente compilar esse código, a gente vai obter esse erro. Por quê? A função break é uma função que a gente só pode utilizar ela ou em um loop ou em um switch. A gente só pode utilizar quando a gente tem uma iteração no trecho de código. E o continue também é um pouquinho parecido, com a diferença que ele só pode ser usado único e exclusivamente em loops, né? Ou seja, um ciclo de repetição. Por isso, na tentativa da gente executar, a gente vai obter que na função F2, a instrução break ela não está dentro de um loop ou em um switch. Já o continue, a gente observa também que a instrução não está dentro de um loop, como eu falei. E para resolver isso, na verdade, tem que inserir em um ciclo de interação, como está aqui. Ó. A gente utilizou o comando for. Essas duas funções a gente só vai poder utilizar em um loop. A gente não vai poder utilizar em qualquer trecho de código, porque isso está definido na própria linguagem de programação que você utiliza. E por último, a gente tem a verificação de unicidade. A verificação de unicidade vai basicamente verificar a parte das declarações de variáveis, para a gente ver se tem duplicidade. A gente tem nessa função F3, do tipo void, que a gente recebe uma variável do tipo inteira como parâmetro, e dentro dela a gente tem uma estrutura com dois membros declarados, né, o int A e float A.
E essa estrutura a gente nomeou como x. Em seguida a gente tem a declaração de mais uma variável do tipo flutuante, que é x novamente, e um suíte, né, com os seus respectivos casos. Quando a gente tentar compilar isso aqui, nós teremos esses erros. Primeiro, a gente teve duplicação das variáveis, porque a gente chamou o int a, depois a gente declarou novamente float a, ou seja, duas variáveis com o mesmo nome, porém de tipos diferentes. Então a gente teve duplicação. O outro problema é com relação ao nome da estrutura, que a gente deu x, né? A gente deu como x, e a gente declarou mais uma variável do tipo flutuante, que foi x. Então quando a gente tentar, a gente vai obter esses dados, né? Que é a duplicação do membro a, e que a declaração da variável x foi declarado previamente quando a gente chegou no trecho de código que estava sendo compilado, na parte do float x, né? Ele entendeu já que teve a declaração prévia. E por último, a duplicação dos valores do case, do próprio suíte. Nesse primeiro case que a gente está utilizando, a gente teve essa duplicação do x e do a, que já foi duplicado anteriormente. E em seguida, a gente quis fazer uma atribuição a uma outra variável, né? Que era a do float, que já foi nomeado com o mesmo nome da nossa estrutura. E utilizaria para essa variável do tipo flutuante o y. E aí a gente consegue atribuir e manipular tudo direitinho no suíte para não ter duplicação e não acusar o erro da declaração prévia, certo? E aqui tá as referências que a gente utilizou para elaborar o vídeo. E desde já eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, professor Alexandre, para a gente estar produzindo aqui conteúdo, e desejar um forte abraço e até a próxima.